desdobrando experiências espirituais. Na literatura mística, há relatos de incontáveis homens que alcançaram o estado místico de unidade consciente com Deus. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais real e profunda desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto de consciência. Bom, mestre, neste trecho, o Joel comenta sobre as experiências espirituais. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre essa busca de experiências espirituais? Ô Gilson, a forma tradicional de se pensar, a maneira comum de se pensar a respeito desse encontro com algo além daquilo que tem sido a nossa vida, de rotina, de tédio, de condição psicológica, de contradição, onde está presente a presença do sofrimento e os problemas. A nossa ideia tradicional é de nos depararmos com uma experiência. Nós precisamos investigar isso. Porque essa ideia da experiência é exatamente para quem? Não é para o eu, não é para a pessoa, não é para esse mim. Repare, nós não precisamos de experiências. Qualquer experiência que você tenha, como qualquer uma outra experiência, ela agora será parte do conhecimento que você tem. Todo conhecimento em nós é o resultado de uma experiência. E toda experiência pela qual passamos se torna conhecimento em nós. E assim seguimos nossas vidas, mantendo a continuidade desse que conhece, desse que experimenta. Esse que experimenta, esse que conhece, é o conhecedor, é o experimentador. É ainda a continuidade de uma identidade. Observe que todas as experiências pedem novas experiências. Você nunca, como um experimentador, fica feliz com uma experiência. Você sempre irá buscar uma outra experiência. Esse movimento da busca é o movimento da insatisfação. Apenas na insatisfação, apenas quando ela está presente, é que existe esse movimento em direção a novas experiências, mais profundas experiências, mais belas e mais ricas experiências. Esse é o movimento do eu, é o movimento do experimentador. Esse movimento é o movimento do próprio ego, da própria pessoa, desse mim. A realidade divina, ao se revelar, ela não se revela para um experimentador. Não existe tal coisa como esse experimentador sendo real. A presença desse experimentador é a presença da continuidade da memória, das lembranças, do conhecimento. Essa é a existência do eu. Essa é a existência do ego.
Assim, quando as pessoas estão em busca de experiências, elas cansam das experiências materiais e vão em busca das experiências espirituais, elas não atentam para isso. Elas não atentam para este fato simples de que o elemento presente na continuidade do passado é a memória. Esta memória é parte das lembranças de experiências do passado. E essas experiências mantêm sua continuidade a partir do experimentador, tendo novas experiências que se tornam passadas experiências, que logo pedem mais novas experiências, e essas novas se tornam passadas experiências. E esse é o ciclo do eu. Neste círculo está presente todo o movimento da continuidade desta ego-identidade. A ciência de Deus não nasce de uma experiência, nasce de uma revelação. Mas não nasce de uma revelação para o experimentador. Não nasce de uma revelação para o eu. Nasce de uma revelação da vida, na vida e para a vida. Algo presente que é a própria vida se autorrevelando. Esta autorrevelação é a ciência daquilo que está além do eu, além do ego. Não é uma experiência. Não fica um experimentador. Não fica um registro de história, de lembrança, de memória. Nós precisamos descobrir a vida como ela acontece nesse instante, sem o passado. Sem o passado, sem experiências. Sem o passado, sem o experimentador. Sem o passado, sem o pensamento. Esta é a revelação de Deus, em Deus, para Deus. A única realidade presente é a realidade divina. Aqui, a expressão Deus aponta para algo além da mente e, portanto, além das descrições, além das palavras, além do pensamento e, portanto, além do conhecimento e da experiência. Então, nós precisamos nos livrar desse movimento de busca, desse movimento de procura, desse movimento de anseio por experiências. Temos que nos livrar desse sentido do eu que está nesse movimento. E nos livramos disso quando aprendemos a olhar para aquilo que está aqui, sem a ideia do que deveria estar aqui, do que precisa ser encontrado, sem essa ilusão de um futuro para realizar, para alcançar. A verdade da espiritualidade, a real espiritualidade, é aquilo que está presente, aqui e agora. Não é algo que irá acontecer, que irá surgir, que irá aparecer. Não é algo que estará chegando do futuro, ou vindo do passado. É algo que está presente nesse instante. Então, essa ideia de busca espiritual, de busca na espiritualidade, é algo completamente ilusório. É o próprio sentido do eu, do ego, se projetando
criando uma imagem, uma imaginação daquilo que é espiritual. Aquilo que é real está fora da mente, está fora do pensamento. Esta é a verdadeira espiritualidade. Aquilo que é realmente espiritual não pode ser descrito. E o que é descrito está dentro de um contexto do modelo do conhecido, do modelo do pensamento. Aqui nos deparamos com algo radicalmente diferente de tudo o que nos foi ensinado aí fora sobre a vida divina, sobre a vida com Deus, sobre a vida espiritual, sobre a espiritualidade. Aquilo que está fora do tempo, fora do pensamento, fora da ideia de espaço, é a realidade atemporal, é a verdade espiritual. Não é algo para alguém, não é algo que possa ser descrito pelo pensamento e a partir de um conhecimento dado por uma experiência. Ou algo que é o resultado de uma experiência que se transforma em um conhecimento. Para esse mim, para esse eu. É exatamente o descarte desse eu. O fim desse experimentador, desse conhecedor. A revelação daquilo que é indescritível. Apenas a presença desta realidade se autorrevela. A verdade do seu ser é indizível, indescritível, inominável, porque é a realidade divina, é a realidade de Deus. O real contato com o momento presente não é alguém nesse contato. A real revelação desse momento presente não é alguém tendo esta revelação. Aqui nós podemos tocar nisso, até aqui, com palavras. A partir daí, apenas uma real compreensão direta é o que realmente faz sentido. Mas não faz sentido para esse mim, para esta mente, para este cérebro. É algo além que revela esta real consciência, esta divina consciência. O seu encontro com a realidade é a realidade se revelando quando você não está. Esse instante aqui, nesse momento, não é um momento para o experimentador e suas experiências. É um momento para o experimentar a vida como ela acontece, sem esse eu, sem esse conhecedor, sem esse mim, sem essa pessoa. Ok? Com a ajuda das escrituras e com as revelações dos místicos, é possível embarcar em um programa de vida espiritual individual, de estudo, meditação e prática, até que nos encontremos experimentando alguma medida da cristandade. Não entramos em nossa cristandade apenas em um momento, embora tenhamos experiências místicas durante as quais podemos experimentá-la em sua plenitude. Entretanto, essas são experiências momentâneas, após as quais voltamos à Terra novamente e vivemos com apenas uma pequena medida de discernimento espiritual, enquanto temos a lembrança da experiência em sua totalidade na memória. Conforme os alunos persistem em seu estudo, meditação e busca de instrução, essas experiências espirituais ocorrem com mais frequência,
são de maior duração e, eventualmente, muitos alunos entram em uma fase da consciência em que o espírito está sobre eles, e eles estão mais ou menos continuamente no espírito, embora nem sempre no mesmo grau. Em outras palavras, eles nunca estão completamente fora do espírito, mas, por outro lado, raramente podem viver na medida completa da realização espiritual. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a realização espiritual. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre como podemos alcançar a realização espiritual? Ô Gilson, esta realização espiritual não é algo que você alcança. Como acabamos de colocar, é algo que se revela exatamente quando você não está. Precisamente quando não existe esse que busca, esse que procura. Aqui o trabalho em direção a esta revelação não é o trabalho que alguém realiza, é o trabalho que a graça torna possível. E esse trabalho consiste em descobrir neste momento como aprender sobre si mesmo. Aprender sobre si mesmo é diferente de aprender sobre alguma coisa. Qualquer coisa que você se dedique a aprender, você terá que fazer uso do seu intelecto, que discrimina, analisa, averigua, memoriza, toca, percebe. É a presença de um intelecto envolvido no processo do aprendizado. Nesse adquirir conhecimento e experiência. No entanto, esse aprender sobre si mesmo. É nesse aprender sobre si mesmo que está a chave desta realização de Deus, que é esta revelação divina, que é esta revelação da verdade. Portanto, o autoconhecimento, nesse aprender, não estamos aprendendo como alguém aprende uma profissão, como alguém aprende uma língua, como alguém aprende alguma coisa aí fora. Tudo que nós sabemos sobre o aprender consiste em adquirir conhecimentos e experiências naquele dado assunto. Quanto maior conhecimento, experiência, quanto maior memória, habilidade, capacidade, maior a eficiência para essa qualidade de conhecimento que se aprende do lado de fora. No que diz respeito à realidade deste ser que somos, no que diz respeito à verdade sobre quem nós somos, esse aprender sobre nós mesmos é diferente. Aqui se trata de lidar com todo esse dinamismo desse sentido do eu, deste mim, desta pessoa. E olhando para tudo isso, momento a momento. É isso que nos traz a compreensão de como a mente funciona. Você precisa tomar ciência dos seus conflitos, anseios, medos, desejos, preocupações, dos apegos, ciúmes, de toda forma de dependência, de tudo aquilo que lhe faz sofrer, de todo o sofrimento de ser alguém. Tomar ciência disso requer a presença desse aprender sobre nós mesmos, aqui e agora, nesse instante.
A não ser que haja um descarte desta psicológica condição que acabamos de colocar aqui, que são inúmeras, são inúmeros estes aspectos do eu, estes aspectos do ego, estes modelos de existência da pessoa. A não ser que nos livremos disso, não teremos a ciência da revelação de Deus, que é a revelação da verdade que está presente aqui e agora, além do eu, além do ego. Portanto, esta questão de alcançar a realização de Deus consiste no florescer da verdade sobre nós mesmos, o que representa o descarte da ilusão desse sentido egóico, deste sentido de separação. Isso é o resultado de uma ação divina, de uma ação da graça, e está presente a verdade desta compreensão de nós mesmos pelo autoconhecimento. E por esta belíssima ciência que revela Deus, que é a meditação. A arte da meditação, a aproximação desse momento sem o passado. A aproximação deste momento sem o sentido do eu. É a ciência da meditação. Podemos descartar esse sentido egóico, podemos descartar esse sentido de separação. É isso que estamos aqui com você, trabalhando. Nesse aprender sobre nós mesmos, nós temos o descarte desta psicológica condição. Então a realidade não dual se mostra. A realidade não dual está presente. E esta realidade não dual é a realidade de Deus. Esta é a realização de Deus. Esta é a verdade daquilo que está presente aqui e agora, quando o eu não está, quando o ego não está. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja ardentemente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros intensivos de final de semana, existem no formato online, existem também encontros presenciais e retiros. Nesses encontros, muito mais do que apenas responder às nossas perguntas, o Mestre Gualberto, por já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de energia à sua volta. E nesse campo de energia há um poder e uma força, uma graça, que apenas por estarmos nesses encontros, a gente acaba entrando nessa atmosfera de presença do Mestre. Acabamos pegando uma carona nessa energia de presença. E ao pegarmos essa carona, naturalmente, de forma espontânea, entramos num estado meditativo, silenciamos nossas mentes. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.